Oi, turma, do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. Temos a missão de nos tornar pessoas melhores e de melhorar o mundo à nossa volta. Quanto mais empenhados estivermos em cumprir nossa missão, mais ativaremos a energia vital que Deus nos concedeu quando, de nosso ingresso na vida terrena, exatamente para realizar nosso propósito de vida. Já quanto mais afastados estivermos da nossa missão e a energia vital acaba sendo desperdiçada e nossas forças diminuem. O desânimo se apodera de nós, as doenças se manifestam com mais frequência e a morte acaba vindo mais depressa. Muitas depressões se explicam por esse mecanismo do distanciamento da nossa missão de vida. O Dr. Zeballos fala claramente que seu papel foi o de motivar Fernanda a optar pela vida. Ele a reconectou à missão que ela veio realizar no mundo, a missão da maternidade. Deveria haver outras, mas naquele momento a mais importante era a maternidade, sobretudo porque Fernanda estava grávida. A partir dessa conexão, Fernanda entra novamente em sintonia com sua missão existencial e, a partir disso, a energia vital é inteiramente restabelecida e canalizada para o cumprimento da tarefa para a qual ela veio ao mundo. Nesse instante, a cura se estabelece e a vida volta a soprar em seu corpo. Talvez hoje nos encontremos em uma situação parecida com a de Fernanda. Pode ser que estejamos gravemente enfermos ou com as forças inteiramente combalidas, diante de intrincados problemas. É possível que estejamos sentindo que não teremos mais força para resistir e que a morte seja a única saída. Mas peço que você recue urgentemente nessa forma de pensar. Pare com essas ideias tristes e desanimadoras. Dê uma ordem mental firme expulsando tais pensamentos de sua mente. Diga assim com muita firmeza e convicção, até atingir um estado de paz interior. Eu expulso da minha mente toda e qualquer ideia de morte, fracasso ou derrota. Você pode não ter agora ao seu lado o Dr. Zeballos segurando as suas mãos e dizendo palavras de encorajamento a você, mas você tem Jesus e lhe dizer palavras ainda mais poderosas. Existe um lugar em você onde há perfeita paz, existe um lugar em você onde nada é impossível, existe um lugar em você onde reside a força de Deus. Esse pedacinho de texto ele tirou um curso em milagres, Fundação de Inner Peace. Eu não sei falar inglês, mas eu acho que é isso. Você tem ao seu lado o espírito mais perfeito que já pisou o chão desse planeta. Você tem o homem mais amoroso que viveu na Terra. Você tem ao seu lado o melhor amigo com quem poderia contar numa hora dessas. Jesus já viveu esse momento com tantas outras pessoas, já reacendeu a vida em milhares de pessoas e eu sinto que ele deseja fazer isso com você nessa hora. Eu não sou ninguém para anunciar o desejo de Jesus. Não tenho mérito espiritual algum para isso, mas uma força descomunal passa por mim nesse momento, a me fazer sentir que Jesus deseja imensamente curá-lo e libertá-lo da cruz do seu sofrimento. Se ele fez isso a Lázaro, retirando-o do túmulo, pode fazer isso a você também. Por que não? Não somos diferentes de Lázaro, nem da filha de Jairo, a quem Jesus também restituiu a vida, nem de Fernanda, que foi curada por Jesus pelas mãos do Dr. Zeballos. Jesus deseja resgatar a vida que dorme em você. Usa esse simples livro e este pobre escritor para curá-lo e libertá-lo. Lázaro estava no túmulo, todo enfaixado, e Jesus simplesmente lhe dá uma ordem. Lázaro, venha para fora. Você talvez esteja no túmulo do medo, do desencanto, da amargura e da aflição. Mas Jesus chegou. Sinta-o, tanto quanto agora eu estou sentindo pelo menos uma faísca do amor do Mestre. Ele se aproxima de você, olha-o em seus olhos fundos e caídos, mas os olhos dele são penetrantes e cheios de vida. E você, ligado aos olhos do Mestre, escute a ordem que ele lhe dá. Escute-o pronunciar o seu nome e em seguida ordenar. Venha para fora. Venha para a missão que você veio realizar nesse mundo. Saia do túmulo do medo para viver aqui fora os seus sonhos. Opte pela vida que Deus soprou em você. Pense nas pessoas que ainda precisam muito de você. Pense nas coisas que só você pode realizar e que, se você faltar, elas permanecerão incompletas. Que sua vida não pode ser uma sinfonia inacabada. Você não veio a esse mundo para ser uma simples tentativa. Você veio para ser uma realidade. Sonhe com os sonhos que você ainda não realizou. Vibre com eles, se encante, mas venha para fora concretizá-los. O mundo precisa disso, você precisa disso. Pense que Deus necessita da sua colaboração para melhorar esse mundo. Está na hora de você voltar para a vida. Eu acabo de retirar todas as faixas de medo, vergonha, culpa e fraqueza que estavam tirando a sua vida. Agora venha para fora, venha para a vida. Você não é mais um cadáver.
Olha, gente, que texto forte, né? Quando Jesus diz, venha para fora, ele está afirmando que você é capaz. Se Jesus acredita em você, se ele acredita em mim, por que nós não vamos nos acreditar? Por que a gente vai liberar o medo, a solidão, a incerteza? Por que a gente se violenta tanto? Por que a gente tem uma baixa autoestima? Por que a gente se olha e fala, eu sou um trapo de gente, eu não sirvo para nada? Por que a gente faz isso? Por que a gente se maltrata tanto? Por que a gente se julga incapaz? Se ele confia tanto em nós, se ele nos deu a oportunidade de reencarnar justamente para nos melhorar, para que a gente evolua. Tudo e qualquer coisa que aparentemente é ruim, na verdade vem para nos ensinar, vem para a gente poder passar por aquilo e nos tornar pessoas melhores. Aqui nos textos ele vem falando muito nisso. O texto que mais me marcou nesse livro aqui, Abismo ou Ponte. Você utiliza as coisas ruins que acontecem com você para ser ponte, para você passar por ela e estar num lugar melhor, em situação melhor, ou você usa seus inconvenientes, as suas tristezas, a sua amargura para cair no abismo? Poxa, tudo vira desculpa pra gente. Ah, eu não consigo. Ah, eu já tentei. Ah, não deu certo. Ah, eu não quero mais. Tudo vira na nossa boca com essas frases e situações negativas, a gente consegue piorar, porque nós temos uma coisa chamada má vontade. Eu fiz uma palestra sábado agora que eu tive que estudar sobre isso. Boa e má vontade. Gente, como é terrível, como a gente se deixa levar, às vezes, por palavras. Não é nem atitude, a gente nem pensa daquela forma de verdade, mas a gente fala, a gente plasma aquilo e depois, com o passar do tempo, a gente acaba acreditando. Ah, eu não sirvo mais para poder andar, ah, eu não sirvo mais para poder subir numa escada. Às vezes eu falo essas coisas assim, aí depois eu penso direito, eu falo, mas eu sou teimosa, na minha casa tem uma escada caracol, eu continuo subindo e descendo ela, por que eu falo que eu não subo escada se eu subo? Teimando, o médico já falou que não pode, mas eu subo. Eu não vou em outros lugares subir escada. Mas aí quando alguém fala para mim, né, olha, vem aqui e tal, eu falo, ah, não subo mais escada. É generalizar demais, porque em algum lugar eu ainda estou subindo escada. A minha casa, por exemplo, eu subo e desço, não é sempre, mas eu vou. Às vezes a gente generaliza assim, né, eu não como mais determinado alimento. Mentira. Dependendo de uma situação, de um lugar ou pessoa que está em sua volta, aquele alimento vem na tua frente, você vai ficar olhando para cara da pessoa e falar assim, ah, isso daqui eu não como. Nem que seja por educação, você vai comer. Então, nós temos a mania de falar não. Primeiro não. Primeiro, por isso que tem aquela frase assim, ah, você já tem um não mesmo, primeiro você já tem esse não. Vai procurar o sim, porque nós temos o hábito do não. Tudo pra gente é não. É que nem o aluno na escola. Eu falei isso na palestra no sábado. O aluno na escola, primeiro dia de aula, você dá uma caneta na mão dele, um lápis na mão dele, você fala, vai, Juquinha, copia lá na lousa lá. Ele olha pra tua cara e começa a chorar. Eu não sei copiar, eu não consigo copiar. A primeira coisa que nós fazemos é isso. Eu não consigo. Depois, você vai lá e dá um apoio pro Juquinha, você fala pra ele, não, pega assim, olha, é desse jeito, coloca o lápis no meio da mão do Juquinha, olha, é desse jeito que você vai movimentar, tal. Aí o Juquinha olha pra tua cara, dá aquela risadinha amarela, tá bom, eu vou tentar. Nessa que ele vai tentar, ele vai fazendo, ele vai desenrolar aquilo sozinho, porque lá dentro, na verdade, nós temos conhecimento já, né? A gente já veio de outras encarnações. E a gente desenrola. É só um exercício aquilo ali. Já foi, nós já aprendemos em outras encarnações. Aquilo ali é um exercício só para a gente dar continuidade, porque nós temos aquele negócio chamado esquecimento. Mas quando se coloca aquela situação novamente na nossa frente, a gente consegue dar conta. Só que primeiro a gente fala que não dá. Primeiro a gente vai por preguiça falar, eu não consigo. E a preguiça, o que é? Nada mais é do que a má vontade. Nós temos muita má vontade com o nosso progresso. Nós temos má vontade com o próximo que está do nosso lado. Isso atrasa a gente. Então, ele pede para a gente aqui para que a gente expulse a má vontade, para que a gente não pense na derrota. Pelo contrário, que a gente tenha ânimo, que a gente acredite na gente, que a gente acredite que as coisas que estão em volta é para o nosso bem, mesmo que aparentemente não seja. É uma falta de saúde, é uma doença, é uma dor, é um sofrimento, uma mágoa, uma frustração. Tudo aquilo ali tem a ver com progresso. Tudo aquilo ali tem a ver de como você vai passar. Como que você vai conseguir se desligar das coisas ruins, aproveitar aquela lição e colocar no teu coração coisas boas. Ai, Patrícia, mas não é tão simples assim. Não é. Mas é possível. Basta a gente ter
a boa vontade. Procurem ler o Pão Nosso no capítulo 66 e 67. Ele vai falar da boa e da má vontade. Ele reforça para a gente tudo que traz de bom para nós quando nós temos boa vontade. Tudo que dá de ruim quando a gente tem a má vontade. Então, para ter boa e má vontade, não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos. Nós precisamos acreditar que fazendo bem, procurando ser útil, procurando ter motivos de estar aqui, isso vai causar na gente um impacto muito grande espiritual. Uma transformação gigantesca. Nós vamos dar saltos no campo espiritual. E o espírito, ele não precisa dar salto material. Não adianta ter uma casa cheia de riqueza, piscina, quadra, sei lá, tanta coisa que inventam por aí. Não adianta ter tudo isso. Isso aí você vai largar. Quando você for pro túmulo, nem você escolhe a sua roupa. Já se tocaram nisso? Minha mãe era tão vaidosa, minha mãe era tão do tipo assim, vivia em cabeleireiro e tal. No dia que ela morreu assim, ó. É câncer que pegou ela. Ela tinha muita mágoa, muita tristeza. Isso aí trouxe o câncer pro corpo dela, deteriorou o corpo dela. Em 2, 3 meses, minha mãe acabou fisicamente. Na hora de enterrar, ela nem usava vestido, ela sempre usou, foi bermuda, aquelas calça capri que chama, eu acho que vai até o joelho, né, camiseta. No dia da morte dela, nós ficamos em desespero, porque a gente não sabia qual é o número de roupa que ia colocar nela. Aí nós compramos um vestido de última hora. Minha mãe foi enterrada com um vestido, quer dizer, ela não conseguiu nem escolher a roupa que ela ia para o outro lado. Então nós não temos que nos preocupar com a parte material. O meu pai, quando ficou doente, meu pai e minha mãe, os dois ficaram cada um no hospital. Um ficou no hospital internado por causa de câncer e o outro ficou internado no outro hospital que ia fazer um transplante de válvula no coração. Ou seja, todos os dois estavam beirando a morte, beirando o momento de desencarnar. Eu, particularmente, achava que meu pai ia morrer primeiro que minha mãe, porque a situação dele parecia ser muito mais grave do que a dela. Ela ia no ginecologista sozinha, ela fez os exames dela sozinha. O meu pai não. Meu pai, toda vez que tinha que ir acompanhado, porque estava frágil, porque já tinha muita falta de ar. E minha mãe, inclusive, doente, é que deu a entrada dele no hospital, para vocês terem uma ideia. Quando os dois se internaram, aí nós ficamos naquela apreensão de que ele ia morrer primeiro que ela, porque ele estava num quadro muito ruim. Chegou um dia, eu fui visitar ele na UTI, ela internada e ele internado. Eu fui visitar ele na UTI, ele estava com 8 aparelhos em cima dele, ligados nele, para manter ele vivo. 8 aparelhos. Eu contei quantos aparelhos. Um, inclusive, de hemodiálise. Ele começou a ter problema nos rins, devido àquela medicação muito forte que é dada. Ele começou a ficar zureta, né? Porque a medicação é muito forte, deixa a pessoa desequilibrada. Ele falava que via uma colmeia de abelhas lá dentro da UTI, que as abelhas iam pegar ele e tal. E naquele dia que eu fui conversar com o médico, eu virei de costa para a cama dele, para conversar com o médico, para saber a posição, o que o médico ia dizer. Porque toda vez que eu chegava na UTI, o médico falava assim, olha, de hoje eu acho que não passa. Essa noite eu acho que ele vai dar novidade, essa noite eu acho que ele vai partir. Então, assim, toda vez que eu ia, era essa conversa. E aquele dia eu cheguei e o médico falou assim, olha, teve uma pequena melhora, mas ainda assim a gente não pode te dar a garantia de que ele vai sobreviver. Quando o médico acabou de falar isso, eu de costa para a cama onde estava meu pai. Meu pai desligou os 8 aparelhos. Ele começou a puxar tudo e começou a gritar que nem um doido. Saía sangue para tudo que é lado, né? Porque tava tudo na veia, na perna, nos braços. Ele arrancando tudo aquilo e gritando dentro da UTI. Eu preciso sair daqui, eu preciso ir embora daqui, porque a tua mãe precisa de mim. Eu tenho que estar com a tua mãe. A tua mãe precisa de cuidado. Eu tenho que ir embora daqui, eu tenho que viver muito para cuidar da tua mãe. Então, pensa a cena. A pessoa não tinha nem para ela, mas ela estava preocupada com a pessoa que ela amava. A motivação do meu pai viver foi em razão da minha mãe. Ele não pensava em mim, no meu irmão. Até porque a gente já é burro velho, né? Mas o amor que ele tinha pela minha mãe era tão grande, e sabendo que minha mãe estava internada, ele estava fora de si, falando de abelha, ele estava completamente transtornado. Mas aquela parte do espírito dele estava ligado à minha mãe. E ele sentia, ele via minha mãe no outro hospital, minha mãe em estado grave no outro hospital. Então ele sabia que minha mãe precisava também de apoio. Ele não estava vendo nem ele estava vendo a minha mãe. E foi aquilo que fez o meu pai ficar vivo. Tanto é que a situação dele era mais grave que a dela e ele sobreviveu.
A minha mãe, depois de 2, 3 meses, morreu. Fisicamente morreu. E o meu pai sobreviveu. Meu pai ficou vivo ainda mais 5, 6 anos depois da morte da minha mãe. Porque aí, depois que minha mãe morreu, ele falava para mim assim: Patrícia, eu tô aqui por causa do Hudson, por causa do meu irmão. Patrícia, eu tenho certeza que eu sobrevivi por causa do Hudson. Porque os dois tinham um embate lá, né? Eles tinham uns desentendimentos entre eles. E aí eu falava para ele: pai, enquanto não corrigir vocês dois, enquanto vocês dois não se entenderem, eu tenho certeza que Deus vai te segurar aqui. Aí no meu íntimo, né, no meu egoísmo, eu ainda falava assim: Senhor, tomara que os dois não se entendam tão cedo. Porque assim que se entender, a saúde do meu pai já era precária. Quando ele fez a cirurgia, ficou mais precária ainda. Aí deu enfisema pulmonar, começou a ter aquela restrição de líquido, ele só podia tomar 500 ml de líquido, seja ele na comida ou fora da comida, 500 ml de líquido por dia. Pensa, controlar isso durante o dia. E aí eu ficava no meu íntimo: tomara que os dois não façam as pazes tão cedo, para que meu pai possa continuar aqui, porque eu amo meu pai e não quero que meu pai vá embora. É um pensamento egoísta. Lógico que eu sei, né, eu estou errada, eu tenho que desejar que a vontade de Deus seja feita, mas por incrível que pareça, aconteceu uns episódios, eu me afastei um pouco dos dois, porque eu tive problema com meu irmão em razão da pandemia. Meu irmão não queria que eu visse meu pai, eu queria ver meu pai, aí a gente tinha aqueles atritos, meu pai ficava ruim quando via nós dois brigando, né, porque eu queria ficar perto do meu pai e meu irmão não queria, porque tinha medo que eu levasse Covid pro meu pai. Aí eu dei aquela afastada. Falei assim: ó, já que eu tô causando, então eu vou ficar um pouquinho mais aqui, né, no meu canto. Quando eu fiquei mais no meu canto, os dois fizeram as pazes. Quando os dois fizeram as pazes, meu pai foi embora. Então, o nosso espírito, ele sabe, né, as necessidades. No fundo, a gente sabe quais são as nossas necessidades, o que motiva a gente de ficar aqui ou não. A motivação primeira do meu pai era a minha mãe. Ela foi embora e perdeu a razão de viver, mais ou menos, né? Aí tinha aquela questão de acertar as pontas com o meu irmão. Quando os dois acertaram, ele falou: agora já não tem mais nada para fazer aqui. O amor que tinha por mim permanece, mas entre a gente sempre existe uma cumplicidade, um carinho, um amor. Então, independente dele aqui ou não, vai permanecer. Não era dívida, não tinha que ficar por uma questão de vamos nos acertar. Mas o que motivava ele a ficar já não era mais motivo de ficar. Já estava tudo certinho, então, opa, tô indo embora. E foi feliz da vida porque queria encontrar a velha dele, né? Então, a gente não pode julgar. A motivação dele ficar já tinha sido quitada. Aí ele agora tinha uma outra motivação, o do reencontro com a minha mãe. Quando nós temos motivação, a gente faz as coisas pela motivação. Às vezes nós estamos beirando o precipício, mas aí aparece alguma coisa assim e fala: não posso fazer isso, porque eu tenho tal coisa para fazer. E aí a gente muda a nossa rota, a gente muda a nossa vida. Percebam se isso não acontece com vocês. E aqui ele coloca quem é o De Luca para poder falar para a gente que Jesus está chamando. Ele fala na simplicidade, na humildade dele, que ele não é ninguém. E na verdade o De Luca, ele é um cara que ele é muito importante na vida da gente. Eu considero esse autor, orador, espírita, muito importante. Como ele é abençoado. Porque segunda-feira, eu estava assistindo a live dele e eu tinha terminado de fazer meu evangelho, e eu escrevi na live dele lá. Falei: olha, De Luca, eu acabei de ver o que você está falando aí no meu evangelho. E de fato, né, você é um homem usado por Deus para poder nos ajudar aqui. Eu admiro demais o De Luca pelas palavras simples. Ele é um homem muito simples. Ele é um orador muito simples. As palavras dele nunca é aquela coisa soberba, né? Eu sou o orador. Não. Ele não tem técnica. Eu não percebo técnica nele. Eu percebo amor naquilo que ele faz. E isso traz uma aproximação, né, de quem está ouvindo, quem está vendo, aquele que está expondo. E isso faz a gente acreditar ainda mais, dá força para a gente continuar. O De Luca, de fato, ele é para mim uma pessoa muito motivadora. Na minha vida, ele é. Eu oro a Deus pela saúde, pela vida do De Luca, todos os dias. Ele é muito importante mesmo, na minha formação espiritual. Eu sou grata a Deus pela vida dele. Rogo a Deus que ele permaneça com a gente aqui, porque ele é muito importante. É isso. Enquanto a gente tem utilidade, Deus não tira a gente do lugar. Fala: não, você está servindo, fica aí. Então, às vezes, eu acho que essa questão da minha comorbidade, por exemplo, eu não fui embora ainda, porque de alguma forma eu ainda estou sendo útil. Se eu deixar de ser útil, eu vou embora.
Eu não tenho dúvida nenhuma. Aí por isso que eu também me encho de atividade, né? Porque eu sou meio como que fala? Covardona aí, né? Covarde. Eu não sei o que me espera lá do outro lado. Morro de medo de parar no umbral. Morro de medo de parar lá no Vale do Suicida. Porque eu não sou muito regrada em comida. Eu não sou muito regrada em pensamentos. Eles oscilam o tempo todo. Tem aquela questão da raiva, né? Que eu acho que é o meu maior defeito. É a cólera. Ontem eu estava... ontem não. Antes de ontem no meu evangelho caiu esse tema. Cólera. E eu estou tentando entender o mais que eu posso sobre isso, porque fica parecendo que é tão fácil, né? Ah, você não tem que sentir raiva. Tá, mas como? Como eu não vou sentir raiva? Às vezes eu vou amarrar um sapato, eu não consigo, eu fico brava. Falo, ai meu Deus do céu, antes eu amarrava meu sapato, agora eu não consigo, que raiva, né? Então sai aquele sentimento assim meio torto. Eu tenho esse problema. E às vezes eu descontava isso em pessoas. Eu era violenta no tom de voz, nas palavras e até a atitude. A raiva, ela é o princípio da violência. Ela chega no ato violento. Então, isso daqui se transforma nisso aqui. E é essa questão que eu estou trabalhando. Que eu não posso ser assim. Eu tenho que ver as situações, eu tenho que transformar elas, mas de uma forma branda, tranquila, equilibrada. E é um exercício e tanto, gente. Então, todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Todos nós temos algo a ser trabalhado, a ser modificado, a ser melhorado. Observem vocês aí quais são os vícios que vocês têm. A nossa consciência aponta. E aí a gente tem que encontrar meios que motivem a gente a desfazer esses vícios e trazer isso em forma de virtude. Transformar um vício em virtude não é para qualquer um, não. É difícil, mas eu volto a repetir, Jesus disse que vale a pena.